Olá, meus queridos, tudo bem? Passando aqui para revisar os assuntos da nossa avaliação parcial, que estará envolvendo o assunto de potenciação, quadrados perfeitos, raízes quadradas exatas e expressões numéricas. Nós temos 10 questõezinhas nessa revisão e iremos iniciar agora, que é a data para a nossa próxima avaliação. Primeira questão diz o seguinte: nomeie as partes indicadas. O número que fica nessa posição, ele recebe o nome de base. O número que fica nessa posiçãozinha aqui, recebe o nome de expoente. Então aqui nós temos o expoente, nós temos a base. A função do expoente é indicar quantas vezes nós vamos repetir a base, sempre multiplicando. E a base é o número que, obviamente, será repetido. Aí então nós temos 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. O 8 é a potência. É o que nós chamamos de resultado da potenciação. E esse cálculozinho que nós fizemos aqui, ele é a multiplicação de números iguais, ou fatores iguais. Questão de número 2. Eu já acabei de explicar na questão 1, então ficou claro. Determine a função de cada uma das partes abaixo. Base. A base indica o número que será repetido. O expoente, ele determina quantas vezes iremos repetir essa base. Expoente de 3, vou repetir a base 3 vezes, sempre multiplicando, sempre fazendo a multiplicação de números iguais. Aí agora nós temos aqui, ainda nessa parte de potenciação, questão de leitura. Escreva como se lê as potenciações. Sempre que você tiver um expoente, você vai pronunciar a base e dizer que ela está elevada ao expoente que tem aqui. Sempre esse expoente vai ser posição, vai ser uma ordem. Então 5 elevado à segunda potência. Sempre que o expoente for 2, nós também podemos falar que é ao quadrado. Então aqui nós temos 5 elevado ao quadrado. Mesmo raciocínio com qualquer expoente. E o 3 também recebe um nome especial. Então temos as seguintes respostas: 4 elevado à terceira potência ou 4 elevado ao cubo. Base 7, expoente 5. Nós temos 7 elevado à quinta potência. 10 elevado a 4, 10 elevado à quarta potência. Se nós fizermos a troca de posição aqui, se fosse o contrário, aqui um 2 e aqui um 5, seria 2 elevado à quinta potência. Se aqui a gente trocasse de posição, seria 3 elevado à quarta potência. Se trocássemos aqui de posição, seria 5 elevado à sétima potência. Se trocássemos aqui as posições, ficaria 4 elevado à décima potência. Vamos calcular agora esses itens aqui, ó. Calcule as potências. No item A, nós temos 8 elevado à segunda potência, ou 8 elevado ao quadrado. Expoente é 2, eu vou repetir a base 2 vezes. Vai ficar 8 vezes 8. 8 vezes 8, 64. Só questão de tabuada. 5 elevado a 2, nós vamos repetir o 5 2 vezes e multiplicar. 5 vezes 5, 25. É corriqueiro que os alunos se confundam e façam 8 vezes 2, 16. Ou então 8 mais 8, 16. 5 vezes 2, 10. Ou 5 mais 5, 10. É normal. Então é só ter atenção para fazer da forma correta. 3 elevado à quarta potência. Nós vamos repetir o 3 4 vezes. Aí eu multiplico direto. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Ou eu faço de outra forma, do jeito que eu achar melhor. 3 vezes 3, 9. Coloco esse resultado aqui. Vezes 3 vezes 3 também dá 9. E agora eu dou o resultado final. 9 vezes 9, 81. 4 elevado à terceira potência. Mudei aqui a posição, né? Ou ao cubo. Vai ser 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64.
Sempre que a base for 1, eu não preciso repetir esse 1 5 vezes. Sempre que a base for 1, eu já sei que a resposta vai ser 1. Sempre que o expoente for 1, a resposta vai ser a própria base. Eu vou escrever o 9 uma vez, então 9. Sempre que o expoente for 0, o resultado vai ser 1. E 10 ao quadrado é 10 vezes 10 que dá 100. Eu também posso fazer o seguinte, posso colocar o 1, 1 vezes 1 dá 1, por isso que eu coloquei o 1, e vou colocar o 0 duas vezes, de acordo com o meu expoente. Da mesma forma aqui, o 1 multiplicado 3 vezes, 1 vezes 1 vezes 1, vai dar 1, então boto 1. E eu tenho expoente 3, eu vou colocar o 0 3 vezes, que seria 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000. Obviamente que aqui eu vou colocar o 1 acompanhado com 4 zeros, que vai dar 10.000. Próxima questão. Preencha a tabela corretamente. Nós temos aqui potências e quadrado. Os quadrados perfeitos serão os resultados dela. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que vai dar 1. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, que vai dar 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49. 49. Aí agora nós vamos fazer aqui. Na resolução de expressões numéricas, temos 3 sinais de separações listados na tirinha abaixo. Escreva-os em ordem de resolução. Sempre, gente, que quando a gente vai resolver primeiro os parênteses, depois o que tiver dentro dos colchetes e por último chaves. Então essas duas linhas são para vocês escreverem. Primeiro parênteses, segundo colchetes e terceiro chaves. Na questão 7 diz o seguinte: escreva as operações a seguir em ordem de resolução. Quais nós devemos fazer primeiro? Primeiro, potenciação e radiciação, que no caso do sexto ano são as raízes quadradas exatas. E se vier a potenciação e a radiciação, o que é que eu faço? Aqui aparecer primeiro. Depois dessas, se também estiver aparecendo multiplicações e divisões, nós iremos fazê-las. Então, primeiro, a multiplicação ou a divisão? Aí depende. Quem aparecer primeiro, você resolve logo. E por último, as adições e subtrações. Exemplo, eu numerei aqui, coloquei radiciação aqui em uma cor diferente, é para reforçar que no caso de vocês, só raízes quadradas exatas. Então vamos lá. Se aparecer uma expressão numérica que venha logo com uma potenciação e uma multiplicação, qual operação farei primeiro? Aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2. Então primeiro a potenciação. Potenciação e subtração. Aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 3. Então primeiro a potenciação. Veremos já isso na prática. Vamos lá. Resolva as expressões numéricas a seguir. Nós temos potência, adição, multiplicação, subtração e raiz quadrada. Então vamos fazer pela ordem, potenciação e radiciação. Tem uma potência e uma raiz. Quem apareceu primeiro? A raiz. Vamos resolvê-la. Raiz quadrada de 16. Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 16? 4. Mais 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Eu não poderia multiplicar logo aqui não. Por isso que eu calculei aqui, então vou repetir a multiplicação. Se eu tenho uma multiplicação, eu não posso fazer logo a subtração. Então eu vou repetir aqui. E vou repetir aqui. Aí agora eu tenho adição, multiplicação e subtração. Primeira multiplicação. Então o resto eu repito. 4 mais 9 vezes 5, ou 5 vezes 9, vai dar 45. Repito, menos 2. Nós temos uma adição e uma subtração. Pela ordem, quem aparecer primeiro. 4 mais 45 dá 49. 49 menos 2, 47.
Aqui nós temos uma subtração e uma multiplicação. Primeira multiplicação. Então vamos repetir o 10. O menos 3 vezes 2 dá 6. 10 menos 6, 4. Aqui, subtração, adição, multiplicação. Fazer a multiplicação. Mas não me impede de fazer essa subtração aqui, ó. 9 menos 3, 6. Mais 4 vezes 1, 4. 6 mais 4, 10. E por último, 6 ao quadrado dá 36, que é 6 vezes 6. Dividido, ficou um pouco apagado aqui, dividido por 9, repito. Mais o resultado da raiz quadrada de 25, que vai dar 5. Adição e divisão. Pela ordem, ó, adição e divisão. Divisão vem primeiro. Então, 36 dividido por 9 dá 4. 4 mais 5 dá 9. Dá 9. Aí, continuando aqui. Qual potência representa cada uma das figuras a seguir? Nós temos aqui um quadrado. São quadrados perfeitos, que nós vimos aqui com números. Os quadrados perfeitos porque nem está sobrando, nem está faltando. Vamos supor, se eu coloco mais um quadrado aqui, aí aqui fica faltando 1, e aqui vai ficar 3 e aqui 2. Então não é um quadrado, passa a ser um retângulo. Aqui nós temos 1 e aqui 1 de lado. Então qual é a potência que representa isso aqui? 1 vezes 1. 1 vezes 1 é igual a 1 ao quadrado. Note que 1 ao quadrado dá 1. Então, quadrado perfeito com uma unidade. Aqui nós temos 2 de lado e 2 do outro lado. Então, 2 repetido duas vezes, nós temos 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2 que dá 4. Por isso que nós falamos que o 4 é um quadrado perfeito, porque ficou um quadrado completo, sem sobra e sem falta. Aqui nós temos 3 de lado e 3 de lado, também é um quadrado. Então fica 3 repetido duas vezes, 3 ao quadrado. Aqui 4 ao quadrado, porque nós temos 4 nessa posição e 4 nessa. E aqui nós temos 5 ao quadrado. Tem 5 aqui e 5 aqui. Questão 10. Resolva os probleminhas com potenciações a seguir. Item A. 10 elevado ao cubo. Então já escrevo. 10 elevado ao cubo. Menos 3 elevado à quarta potência. Menos 3 elevado à quarta potência. Nós temos potenciações e subtração. Subtração e potenciação. Pela ordem, potenciação primeiro. Então, 10 ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1000. E 3 à quarta, nós também já vimos que é 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Então, é só subtrair agora. Você faz a continha do jeito que você achar melhor. 10 menos 1 dá 9, vem 1 para cá, 10 menos 9 dá 1, e 10 menos 1, 9. Então a resposta, 919. Item B, raiz quadrada de 81, raiz quadrada de 81, adicionada ao produto de 7 por 5. Produto é multiplicação de 7 por 5. Temos uma raiz quadrada, uma adição e uma multiplicação. Primeiro a raiz quadrada e a multiplicação. Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 81? É o 9. Mais 7 vezes 5, 35. 35 mais 9, 44. Esses são os assuntos da nossa revisão. Se você tiver assistido aqui até o final, eu espero que você se inscreva no canal, que você possa dar um joinha, colocar seu nome, dar um oi para a turma. Um abraço e que Deus abençoe. Tchau, tchau.